Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco sobre uma ferramenta de mapeamento de processo que é muito pouco e até mal utilizada hoje em dia. Talvez por falta de conhecimento, talvez por abrangência da aplicabilidade. É o CIPOC. Para quem não sabe, o CIPOC é uma ferramenta de mapeamento de processo macro que visa mapear o processo de forma ampliada. As siglas CIPOC significa S de Supplier, I de Input, P de Process, O de Output e C de Customer, que são os clientes. Nesse contexto, existem duas grandes frentes de utilização dessa ferramenta. A primeira delas é a mais conhecida, que é o programa Lean Six Sigma, ou um projeto Lean Six Sigma. E aí, através do método DMake, nós utilizamos essa ferramenta lá no início. E a outra são os programas de excelência, que são estruturas mais abrangentes, onde a gente consegue estruturar toda a gestão de processos, indicadores e melhoria contínua de uma área, de uma companhia. No primeiro ponto, que é no Lean Six Sigma, no DMake, e aí eu vou mergulhar um pouco mais nos próximos vídeos na estrutura do DMake, mas o DMake ele é composto de 5 fases: o D de Define, o M de Measure, o A de Analyze, o I de Improve e o C de Control. Dentro dessas fases aqui, a primeira fase é a fase de Define. Na fase Define, a gente tem que entender o processo de forma geral, o indicador de forma geral, e nesse contexto a gente utiliza o CIPOC para entender quais são as fronteiras do processo, até onde o nosso projeto Green Belt, Black Belt, que seja, até onde ele vai atuar, quem são os fornecedores e os clientes desse processo e, de forma macro, quais são as etapas. Ou seja, utilizamos o CIPOC apenas para definir escopo de processo e fronteiras. Esse é o contexto utilizado no Lean Six Sigma. É um ponto de partida. O mergulho no processo, o detalhamento vai vir só lá na fase de análise, onde eu vou construir um VSM, um fluxograma, um mapa de processo. Essa seria a fase de detalhamento. Já no programa de excelência, e aí é onde eu vou abordar o grande ganho na utilização da ferramenta CIPOC, eu vivi programa de excelência em 2 grandes companhias, e nessas 2 grandes companhias eu consegui ter muitos ganhos com uma ferramenta que é muito simples, mas muito subutilizada, que é essa ferramenta CIPOC que eu tô falando. No programa de excelência, primeiro a gente sim começa entendendo o processo de forma macro, entendendo o escopo, entendendo as fronteiras. Só que a gente já vai num viés de mapeamento mais estruturado. A gente tem mais atenção em relação ao alinhamento dos processos e fornecedores, ao alinhamento das saídas e dos clientes e assim por diante. Esse já é o primeiro ponto. Então, uma vez que eu mapeei o processo, eu entendi quem são os meus clientes, eu entendi quais são os entregáveis, as saídas dos meus clientes, os processos, né, as etapas do processo de forma macro, as minhas entradas e os meus fornecedores, eu consigo avançar num segundo nível. Que segundo nível é esse? É o nível de eu conseguir levantar e acordar com o meu cliente quais são as SLAs que ele espera em relação ao meu processo, em relação às saídas do meu processo. Que são SLAs? São acordos de nível de serviço. Esses acordos de nível de serviço, eles basicamente falam assim, ó: eu como cliente espero receber esse produto ou esse serviço no prazo tal, com a qualidade tal e com o custo tal. Basicamente são esses os parâmetros. Uma vez que o meu cliente determinou para mim qual é a SLA que ele quer ser atendido, eu consigo estruturar daí os meus indicadores de resultado. Então, através de uma ferramenta macro de processo, eu já consegui começar a estruturar os meus indicadores de resultado. E a recíproca é totalmente verdadeira para os meus indicadores de entrada. Uma vez que eu, como processo e cliente de um fornecedor, eu posso falar para o meu fornecedor: olha, você precisa me entregar esse produto no prazo X, com a qualidade Y, para que eu possa atender o meu cliente com a SLA que ele acabou de me determinar. E aí eu já mapeei indicadores de processo, indicadores de resultado, indicadores de
entrada, e aí sim eu entro no meu mundo processo. Processo é entender quanto tempo eu preciso produzir em cada etapa, quanto eu posso consumir de insumo em cada etapa e assim por diante. Então, uma ferramenta que é uma ferramenta simples, que é uma ferramenta utilizada para um escopo muito pequeno, dentro de um programa que é o The Make, ela pode ser utilizada tanto para iniciar a construção da gestão de processos da área, assim como estruturar toda a gestão de indicadores de um departamento, de uma área. Então, a mensagem é: as ferramentas, os métodos, eles, se mal utilizados ou subutilizados, eles não dão o ganho que a gente gostaria. Então, existem várias formas de aplicar as metodologias. Se você conhece a metodologia de várias formas ou a fundo, você consegue tirar o melhor que ela tem para te proporcionar. Então, fica a dica. Comentem se vocês tiverem experiências aí relacionadas e espero que tenham curtido. Tchau, tchau!